Boa tarde, senhor presidente, na pessoa que conduz os trabalhos, o vereador Almir Vieira. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores, cumprimento a população que nos assistem das suas residências, cumprimento os visitantes do plenário, os representantes da Guarda Municipal de Trânsito, meus cumprimentos, e cumprimento finalmente, novamente, toda a população de Blumenau. Recentemente foi realizado o leilão nacional do 5G, que movimentou mais de 46 bilhões de reais e fez surgir 5 novas operadoras de telecomunicações no Brasil, senhores vereadores. Peço a Vossa Excelência que preste atenção, porque é um tema que nós vamos ter que enfrentar. As empresas vencedoras irão prestar o serviço aos consumidores em regime de concessão, pelo tempo de 20 anos. O 5G, assim como seus antecessores, o 4G e o 3G, funciona através de ondas de rádio e permitirá a realização de atividades online de forma até 10 vezes maior que o 4G. Embora o leilão represente um enorme progresso para o país no campo tecnológico, o 5G ainda enfrentará alguns desafios para emplacar, sendo a legislação municipal urbanística o principal deles. Isso porque, vereador Adriano Pereira, as ondas do 5G possuem uma frequência maior se comparadas às gerações anteriores. Isso quer dizer que, apesar de serem mais rápidas, têm um menor alcance. Esse é um detalhe que tem que prestar muita atenção. Logo, é necessária a instalação de mais antenas para cobrir a área antes atendida por uma ou duas antenas torre de sinal. Todavia, o ordenamento jurídico de diversas cidades do Brasil, inclusive de Blumenau, por vezes inviabiliza essa instalação. Para se ter uma ideia, vereador Bruno Cunha, com a ascensão da tecnologia 5G, a Teleco organizou um ranking das cidades amigas da internet. Nele foram analisados itens como as restrições, burocracias, dificuldades para a instalação de estações de rádio base e a efetividade das redes existentes. A pesquisa qualificou as 100 maiores cidades do Brasil e a cidade de Blumenau, preste só atenção nesse sentido, encontra-se na 21ª colocação do ranking de 100. Apesar de estarmos relativamente bem, é possível, com as ações simples, melhorarmos ainda mais. Vereador Marcelo Lanzarin, já estamos concluindo um mapeamento sobre o processo de licenciamento dessas antenas na cidade de Blumenau. E nas próximas semanas estaremos apresentando uma série de sugestões para simplificar e agilizar o processo. Outro ponto que vem sendo analisado pelo nosso gabinete, vereador Alemão, são as determinações do Código de Zoneamento, uso e ocupação do solo, onde há previsões de que as antenas devem obedecer ao recuo de 1/6 de sua altura, respeitando o recuo mínimo de 4 metros. Vereador Almir, Vossa Excelência que está conduzindo, nesse debate temos que levar em consideração o caso da cidade de Uberlândia, Londrina e Brasília, vereador Marcos da Rosa. Somente em um ano ganhou surpreendentes 88 posições, desburocratizando e simplificando a sua legislação. O mesmo fez Londrina, que apresentou uma ascensão de 78 lugares em relação a 2020. Uberlândia, que chama bastante atenção, localizada no estado de Minas Gerais, não regulamenta sequer a colocação de novas torres de transmissão, o que pode causar espanto a alguns dos colegas aqui presentes, mas demonstra excelentes resultados na prática. Lá entende-se que as determinações estaduais e federais são mais do que suficientes para garantir condições adequadas de telecomunicações. Ao contrário do que se poderia imaginar, todavia não se observa qualquer desorganização ou prejuízo estético e arquitetônico na cidade devido à instalação desordenada, sem legislação de antenas. Observa-se, na verdade, inovação e avanço em relação à qualidade da internet. Cidades como São Paulo e Florianópolis já entenderam a necessidade de adequar a legislação para acelerar o avanço da internet 5G. Em Florianópolis, capital do estado, minha colega de partido, vereadora Manu Vieira, apresentou um projeto para desburocratizar a instalação dessas ERBs, facilitando a concessão de alvarás e licenças.
Do mesmo modo, aqui em Blumenau já estamos trabalhando nesse sentido. Afinal, a modernização da internet é um fator de crescimento, oportunidades e emprego. Senhor presidente, eu concedo a palavra ao vereador colega Adriano Pereira. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Tuca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Como presidente, inclusive, da comissão de telefonia desta casa, quero dizer que estamos aí à disposição também para ter as suas sugestões nessa área, mas já encaminhamos um projeto referente às questões do 5G, aqui, está tramitando já na casa, e também estamos aí buscando colher informações, né, de outros municípios que já estão tratando desse assunto. Exemplo, Florianópolis, da capital, onde já deve ter até, inclusive, sido sancionado já o projeto, conversando com as operadoras para que elas também nos tragam sugestões, para que a gente possa, aqui no coletivo desta casa, avançar, né, em modificações legislativas, em alterações possíveis, naquilo que realmente dê condições das empresas fazer os devidos investimentos nas tecnologias novas que estão aí disponíveis para telefonia, para internet, enfim, para comunicação, que é super importante. Então, nós estamos aí já trabalhando nisso e abertos aí a novas sugestões. Esperamos, em breve, avançar aqui nesta casa também e no município de Blumenau, em toda essa área. Obrigado. Obrigado, presidente. Solicito que inclua as palavras do nobre colega ao meu pronunciamento. E, vereador Adriano, com certeza vou entrar em contato com Vossa Excelência e com o seu gabinete para a gente trocar essas informações e avançar o mais rápido possível na cidade de Blumenau, nesse tema que faz toda a diferença na nossa cidade. Vereador Tuca, vou lhe dar... Qual o tempo que Vossa Excelência precisa? 2 minutos, presidente. 1 minuto mais 1 minuto, que também significa 11. Muito obrigado pela sua solidariedade aí. Por fim, sem prejuízo ao tempo, presidente, gostaria de destacar a importante discussão que tivemos acerca da reforma da Previdência na noite de ontem. É fundamental a discussão ampla de um tema tão importante e sensível, uma vez que a reforma da Previdência, infelizmente, é uma realidade que deve ser enfrentada com coragem e responsabilidade nesse momento. Como todos sabem aqui, venho acompanhando a situação da Previdência desde o início do ano. Trago nessa tribuna aqui, senhores vereadores, esse assunto, sempre cobrando para que viemos a discuti-la. E hoje, com muita responsabilidade, me posiciono de maneira respeitável, mas favorável à reforma por 5 razões, e vou elencá-las, a Vossa Excelência. E a população que nos assiste, os servidores. Primeiro, isonomia entre os trabalhadores, uma vez que os trabalhadores da iniciativa privada, servidores estaduais e federais, já se aposentam na mesma regra. 2, a reforma é a garantia do direito à previdência, diante do enorme risco de insolvência do Instituto SBLU. Então, temos que ter responsabilidade em relação e protegendo os servidores que pagaram para se aposentar. E temos que garantir com responsabilidade. Terceiro, países como a Grécia quebraram por conta da previdência deles lá. A cidade de Blumenau corre esse mesmo risco. Quarto, caso não seja feita a reforma, todos os 360 mil blumenauenses que já se aposentam, depois dos servidores públicos municipais, vão ter que pagar essa conta, uma vez que o déficit representa o orçamento da saúde, 500 milhões, da educação, 450 milhões, e da manutenção urbana de 50 milhões, por 3 anos. Quinto e último, sem a reforma da Previdência, o município ficará negativado, não tendo a oportunidade de receber repasses do Estado e da União, vereador Marcos da Rosa. As alternativas apresentadas pelos opositores à reforma não apresentam uma lógica definida, ao meu ver. Ouvimos soluções como a contratação de mais servidores para aumentar a contribuição e garantir o equilíbrio atuarial. Seria o mesmo que pagar a fatura de um cartão de crédito com outro cartão de crédito. O problema do déficit será deslocado da Previdência para a folha de pagamentos. De onde sairia o dinheiro para pagar esses novos servidores? Essa é uma pergunta importante, vereador Marcelo Lanzarin. A Previdência está nesta situação porque esse tipo de pergunta não era muito comum no passado, em face de não se considerar os importantes, abre aspas, impactos regulatórios. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.